Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar do concreto e da concretagem, ou seja, do plano de concretagem. Veja, aqui não é uma norma, aqui não é só uma ideia que eu estou dando e você pode adaptar a sua obra, você pode ter coisas que você possa observar. É só para você entender que é importante a gente fazer um planejamento da nossa concretagem para que a gente possa evitar, mitigar os problemas que ocorrem. Por quê? Porque o concreto é uma coisa muito rápida de se executar, mas vai durar uma vida inteira. Então é importante a gente ter um plano para que a gente possa cada vez mais mitigar os problemas que normalmente acontecem nas obras, ok? Então vamos lá. Por que o plano de concretagem é imprescindível? A concretagem é uma etapa muito rápida. Com isso, antecipar medidas que minimizem problemas na execução pode ser a diferença entre uma estrutura de qualidade ou cheia de problemas, pois o concreto é perecível e nem sempre a solução empregada, a famosa gambiarra, soluciona a intercorrência. Então veja, quando a gente vai executar um concreto, não sabe o que pode acontecer. Pode faltar energia, pode faltar água, pode ter problema de engarrafamento no trânsito, pode ter diversas coisas que a gente pode dificultar a nossa execução da nossa concretagem. Mas tem coisas que a gente não pode prever, mas tem coisas que a gente pode prever, tá? Então vamos lá. Os improvisos durante sua execução podem gerar problemas dos mais variados possíveis, o que é pior, propiciar a redução da vida útil da estrutura. Porque normalmente quando você tem um problema na execução da estrutura de concreto, você tem que dar uma solução, vai continuar. Então, às vezes, a solução que a gente dá vai dificultar e às vezes até aumentar o problema futuro, tá? A falta de planejamento da concretagem é muito comum e proporciona defeitos estruturais camuflados que são evidenciados ao longo do tempo, mesmo que não se perceba que a origem foi das gambiarras na execução. Então veja, quando você faz uma gambiarra na sua execução, você vai camuflar tudo, porque depois que o concreto endurece, o concreto bom tem a mesma aparência do concreto ruim. Então, se você fez gambiarras naquela sua execução, você não analisou melhor a armadura, se estava no posicionamento correto, tudo vai ficar camuflado. Mas lá na frente, o concreto vai reclamar essas gambiarras para você, ok? O custo do retorno para corrigir defeitos construtivos que poderiam ser mitigados com um bom planejamento chegam a 0,4% do PIB brasileiro. Você veja que é um custo muito alto que se tem exatamente devido a retornos em obra. Claro que muito retorno não tem a ver com a concretagem, mas muitos deles têm e a gente nem sabe, ok? Então vamos lá. Plano de concretagem tem 3 etapas. Primeiro, é dividido em 3 etapas. Primeiro, antes da concretagem, conferência dos serviços executados imediatamente antes da concretagem. Segundo, logística, observação dos detalhes de mobilidade necessários para a execução da concretagem. E terceiro, execução, observação de todos os detalhes necessários para manter a qualidade dos serviços anteriores à concretagem, bem como a qualidade da execução. Então você veja que nós temos 3 etapas bem definidas. Como eu já falei, aqui não é nenhuma ordem, não é nenhuma norma. Aqui eu estou dando algumas ideias e você pode adaptar a sua estrutura para que você possa fazer um plano de concretagem e tenha cada vez mais uma execução da concretagem das formas sem tanto problema que ocorre se você não tem esse plano, porque tudo vai ser de imediato. Então, se você prevenir alguns pontos, os detalhes importantes, você com certeza vai mitigar todos esses problemas. Então vamos lá. Primeira etapa, sistema de formas. Conferir prumos e nível das formas. É muito comum a gente simplesmente chegar na hora, está a forma lá pronta, não confere nada e executa. Veja quantos prédios nós temos uma espessura de argamassa, de embolso grande, porque não se conferiu o prumo quando estava lá embaixo. Então sempre conferir prumo, conferir nível, para que a gente tenha uma forma que realmente vá proporcionar a geometria que foi determinada pelo projeto, tá? Verificar a estanqueidade das formas para evitar fuga de massa de concreto. Também é uma coisa muito comum. Sai olhando. Quando você não vai imediatamente antes da execução do concreto, não vai aguar, não vai jogar água para que a forma não absorva a água do seu concreto. Então, nesse aguar, observe se tem pontos falhos. Feche esses pontos de vazamento para que você não perca nada do concreto e não tenha aquelas bicheiras, aqueles problemas que a gente vai ter que solucionar e às vezes nem a solução não é tão bem feita. Verificar se as formas estão limpas e se o desmoldante foi aplicado uniformemente. Outra coisa importante, que não adianta você não ter o desmoldante bem aplicado e quando você for retirar a forma, você machucar o seu concreto, principalmente que cada vez nós estamos desformando mais cedo esse nosso concreto, então a gente pode causar problema. Mesma coisa se as formas com um projeto bem feito, como já falamos anteriormente, você desmoldar sem tanto impacto na sua estrutura recém-concretada. E no sistema, claro, você pode ter diversos outros tópicos que você pode colocar aqui na armação. Conferir as bitolas, quantidades e dimensões da barra.
Verificar se o cobrimento das armaduras estão de acordo com o especificado no projeto estrutural e se a quantidade e tipo de espaçadores garantirão esse cobrimento. Então, veja, é uma economia de palito muito grande quando está executando a concretagem com relação ao cobrimento, aos espaçadores. Não economize, isso é fator importante para a qualidade e durabilidade da sua estrutura. Então, olhar, eu já fui numa obra que tinha uma junta, uma concretagem que tinha sido interrompida, então colocou o isopor para ter uma junta de dilatação e o aço ficou distorcendo com o isopor, ou seja, numa junta que você pode ter muita umidade e o seu aço estava distorcendo com o isopor, então cobrimento zero. Então esses detalhes são muito importantes para que a gente possa garantir a qualidade das nossas estruturas, ok? Verificar se a ancoragem do aço está de acordo com o projeto estrutural, né? Se o transpasse do aço está exatamente com a medida do concreto estrutural, do cálculo estrutural. E veja, também tem olhar se tá, o ferro negativo está perfeito, se ele não está curvado num sentido ou no outro. Então tem diversas coisas que você pode observar para que você não tenha problema na sua estrutura. E o importante também é verificar se as estruturas concretadas anteriormente já se encontram consolidadas e escoradas o suficiente para suportar esta nova sobrecarga. Então, muitas vezes, você ainda está construindo uma laje por semana. Então, observar se realmente está tudo perfeito na laje inferior, para que a gente não tenha nenhum problema de deformar, né? Uma deformação, qualquer deformação que você der numa forma, quando o concreto está em estado e está endurecendo, você pode gerar microfissuras no interior do seu concreto e fatalmente baixar o modo de elasticidade dele, ok? Segunda etapa, a logística. Dimensionar a equipe para as operações de lançamento, adensamento e cura. Não é gambiarra, já tem que saber quem que vai fazer o processo, quem vai estar com o vibrador, que é importante, quem está com o vibrador saiba utilizar o vibrador, não é simplesmente aquele funcionário que está fazendo nada e bota lá para pegar o vibrador para adensar o concreto. Disponibilizar equipamento suficiente para o transporte do concreto dentro do canteiro de obra, caso o concreto seja lançado direto do caminhão betoneira. Equipamento suficiente para você não ter descontinuidade na sua concretagem. Providenciar para que a tubulação do lançamento do concreto, caso seja bombeado, seja firme e fácil de desmoldar. Porque veja, você geralmente coloca o seu concreto e você vai ou emendando tubos ou tirando tubos. Então tem que ser fácil de você tirar isso e ele esteja bem ancorado para que no golpe, né, ele não estoure e pare a concretagem, porque vai ter vazamento na tubulação. Então é importante conferir toda a tubulação da bomba para que a gente possa não ter este tipo de problema na execução da estrutura de soltar e ter vazamento, tá? Então é muito importante a gente fazer o melhor caminho para que a gente possa ter uma concretagem tranquila. Disponibilizar em quantidade suficiente tomada de força para equipamentos elétricos e iluminação, caso a concretagem fosse se estender durante a noite, né? Claro, se precisa qual tipo de tomada que precisa, tudo isso você tem que analisar antes para que você possa realmente ter o processo muito bem feito. E também iluminação, porque às vezes você vai começar um concreto e tem um atrapalho e você não tem a iluminação adequada e vai correr atrás para poder você fazer isso. Garantir a existência de pontos de água para molhar as formas e executar a cura. Você se lembre que quando você acaba o concreto, pouco tempo depois você tem que ter cura. Então já planeje como é que vai ser essa cura, como é que você vai colocar essa água, como é o tipo, molhar a própria forma, né? Para você ter aquela forma molhada e você poder não perder, o concreto não perder água para a forma de madeira. Disponibilizar vibradores e mangotes de reserva para eventual necessidade. Eu tive numa obra que eu perguntei se tinha vibrador reserva. Tem lá no canteiro, tem lá no almoxarifado. Só que o vibrador quebrou e teve que esperar muito tempo para chegar o vibrador, para instalar, para trazer. Então veja, a gente já tem que prevenir isso. E com relação ao vibrador, a gente vai depois numa aula lá na frente mostrar que vibrador a gente deve utilizar para cada tipo de concretagem, ok? Providenciar a quantidade suficiente de equipamentos e ferramentas auxiliares. Então você tem que prever o que é que você vai precisar. Vai precisar de mais enxada, de pá, o que é que você vai precisar mais naquele seu concreto. Nos vibradores, as bitolas de vibradores, olhar nas vigas, se é muito densa, se precisa de vibrador mais fino, mais grosso, como é que a gente vai utilizar? O que é que a gente precisa para aquela obra, para que ela possa ter uma performance garantida do nosso concreto. Não é simplesmente pegar um vibrador qualquer e utilizar em tudo quanto é estrutura. Providenciar passarelas sobre as armaduras negativas para distribuir as cargas e equipamentos pessoal, evitando os danos de deslocamento. Veja como é comum a gente vai fazer uma laje, fica todo mundo pisando em cima da laje, correndo, e o ferro negativo começa a deformar. Se o ferro negativo fica deformado, quando a laje entrar em ação e ele esticar, ele vai gerar microfissuras, porque tem pouca inércia de concreto sobre ele. Então a gente tem que ter todo esse cuidado para que a gente possa evitar esse tipo de problema lá na frente.
Estudar a localização da bomba de lançamento e o acesso do caminhão betoneira para que permita a manobra de caminhão seguinte, de forma que a continuidade da concretagem não seja prejudicada. Tem obras que o caminhão fica tão espremido que para sair um e entrar o outro é um tempo muito grande. E até onde você para o outro caminhão. Então nós temos que prever onde é que vai botar a bomba para facilitar o acesso do caminhão que está descarregando, como também a saída dele e a entrada do próximo, para que a gente agilize a nossa obra. Prever o local para a betoneira seguinte esperar a sua vez de descarregar, se possível na sombra. Então a gente sabe que a temperatura do concreto ela interfere muito na evaporação da água de amassamento. Então, se a gente deixa um concreto meio-dia no pleno sol, a gente vai aumentar cada vez mais a temperatura desse concreto. Então, se a gente conseguir um local na sombra, é mais interessante. Verificar se os materiais para a elaboração do controle tecnológico do concreto estejam em perfeitas condições de limpeza, em quantidade suficiente, preparados e posicionados próximo ao local da coleta do concreto. Então, tudo isso para que a gente não atrase. Então, todos esses detalhes são importantes. Providenciar um local plano e protegido das intempéries para armazenar os cilindros moldados no concreto. Então, você percebe que são detalhes simples, mas que na hora H sair correndo atrás para resolver esse tipo de coisa não é interessante. E é como eu falei para você, isso aqui é só alguns tópicos. Você pode aumentar e pode cortar alguns que você achar que não é interessante. Mas é importante a gente ter um planejamento para que cada vez mais a gente mitigue, a gente diminua, a gente elimine problemas que não teriam ocorrido se a gente tivesse tido uma pequena precaução de analisar o que é que a gente vai fazer naquela estrutura, como é que vai ser o planejamento daquela concretagem, tá? Então veja como é importante a gente se antecipar aos problemas para que a gente possa, na hora H, não ter tanto problema na concretagem da obra, tá? Terceira etapa, homogeneizar o concreto antes de fazer o descarregamento, isso é óbvio. Colher o concreto para a realização dos ensaios de moldagem de corpo de prova e SLAMP no período determinado pela norma. E lançar o concreto logo após a homogeneização, limitando-se em 2h30 o tempo entre a saída do caminhão betoneiro da concreteira e a aplicação na estrutura. Então, todos esses detalhes são de suma importância para que a gente possa ter uma concretagem com tranquilidade e que a gente possa cada vez mais colocar um concreto que vá ter toda a sua performance garantida para que a gente tenha uma estrutura com muito mais qualidade e durabilidade. Lembre-se, a vida útil de projeto no concreto hoje, da estrutura, são 50 anos, não é mais aqueles 5 anos de garantia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque toda aquela responsabilidade do concreto será nossa, será de quem está executando a estrutura, ok? Então veja, caso o lançamento seja convencional, limitar o transporte interno do concreto por carro de mão a 60 metros para evitar segregação e perda de consistência, tá? Então tudo isso faz parte daquele planejamento de onde o caminhão betoneiro vai chegar, para que a gente tenha o mínimo possível de transportar o concreto no interior da obra com carrinho de mão, com dump ou com qualquer outro tipo de sistema de carregar esse concreto, ok? Então veja, na próxima aula nós vamos falar sobre o SLAMP Test, já que nós já chegamos, fizemos o planejamento, quando a gente vai executar o concreto, nós temos que fazer o controle tecnológico do nosso concreto, ok? Aguardo você lá, forte abraço.